Olá, queridos carismáticos da Diocese de Garanhuns. Estamos nos aproximando do momento decisivo do discernimento em nossos grupos de oração. Estou gravando esse vídeo para dar algumas orientações. Nesse vídeo vamos tratar sobre quem pode votar, quem pode ser votado, o caso das pessoas em segunda união e os critérios para contagem e eleição do candidato. Antes de mais nada, é preciso que fique claro no dia do discernimento, lá no momento, quem são dos que estão presentes os que podem ser votados. Não se deve convidar para o discernimento na reunião aberta do grupo de oração. Deve haver um mínimo de critério e requisito para participar como um votante. Não há uma regra estabelecida, portanto, nós confiamos no senso de você, coordenador, e que o servo tenha, ao menos, no mínimo, um ano de participação frequente, ativa, comprometida. Para evitar curiosos ou constrangimento entre aqueles que estarão no dia, pode-se elaborar uma carta convite que será entregue individualmente, e nesta carta contendo os informes do local, o horário e até, quem sabe, um roteiro de preparação espiritual que antecede o dia. Tudo na votação no dia do discernimento começa com o escrutínio, que é aquele primeiro recolhimento dos papéis com os nomes, para saber se as pessoas mencionadas aceitam e permitem que seus nomes permaneçam ou sejam retirados para o passo seguinte da votação. Essa fase do escrutínio, apesar de ser apenas um levantamento dos possíveis candidatos, exige muita seriedade e clareza por parte de quem está votando. É necessário que aconteça o que chamamos de discernimento reflexivo, que sejam apresentados nomes que tenham territoriedade, ou seja, que habitem geograficamente no espaço onde acontece o grupo de oração, para não indicar alguém que mora em outra comunidade, em outra paróquia. É preciso que se indique pessoas que tenham constância e unidade com a caminhada do grupo e da diocese. Se de repente é alguém que aparece vez ou outra, esporadicamente, mas não tem uma constância de participação na caminhada do grupo de oração, e nem sequer nos momentos da diocese, caso essa pessoa seja eleita, com muita certeza o grupo também seguirá os passos e ficará ausente da programação diocesana. Que se indique pessoas que tenham postura e integridade da imagem pessoal. De repente, alguém que tem uma postura banal de fotos e postagens vulgares, brigas na internet, que evitemos tais pessoas. E é preciso principalmente diferenciar carisma de governo. Nem sempre alguém que tem o carisma, a espontaneidade, a alegria de conduzir, é sorridente, é carismático no sentido da simpatia falando, tem necessariamente o pulso para governar a caminhada do grupo de oração e tomar as decisões necessárias. O Catecismo diz no parágrafo 1650 que as pessoas que vivem em situação de segunda união não podem ter acesso à comunhão eucarística nem exercer certas responsabilidades dentro da igreja. Mas o Catecismo não especifica o que pode e o que não pode assumir, cabendo, portanto, a autoridade eclesiástica, no caso, o bispo, ou o padre que exerce o ministério em nome do bispo e é o pastor local da comunidade. Cabe a ele aprovar ou vetar o nome da pessoa. Não há também uma regra geral que seja aplicada a todos os casos de segunda união, e tampouco uma exceção em um caso específico não significa uma permissão ou liberação para toda e qualquer situação. Várias coisas devem ser levadas em consideração. O tempo de participação da pessoa, não só no grupo, mas na caminhada da comunidade, motivos que levaram à separação da primeira união e os motivos que levaram a esta nova união, o tempo e a maturidade que os dois têm de convivência, se na época em que os dois se uniram causou algum escândalo, algum incômodo, se há alguma recusa ou possibilidade de nulidade do primeiro relacionamento, critérios que com toda certeza o padre saberá avaliar. Portanto, caso o nome de alguém em segunda união seja discernido, prossiga, conclua-se e depois seja comunicado ao padre para validação ou não. É eleito aquele que tem a maioria dos votos. Feito aquele primeiro levantamento do escrutínio, retirado o nome dos que se recusarem e prosseguindo a votação, vence o que tem a maioria. Pois mesmo não sendo unanimidade, com certeza dificilmente 100% dos votantes irão votar naquela pessoa, mesmo que ele não tenha a unanimidade dos votos, é a vontade da maioria dos presentes. Vamos dar aqui dois exemplos. Ficando dois candidatos, vence o que tiver metade mais um dos votos. Exemplo, numa votação em que estão participando 9 pessoas votando. Se o candidato A tem 5 dos votos,
ele vence o candidato B com apenas 4. Numa votação, num discernimento em que participe 20 votantes, o candidato B tendo 11 votos, fica claro que ele tem a maioria do candidato A com apenas 9, e está eleito o candidato B. Numa segunda simulação, para 3 ou mais candidatos, vence aquele cuja quantidade somada dos outros não seja maior que a sua. Elimina-se aquele que tem menos voto até ficar somente 2 candidatos. Neste segundo exemplo, num discernimento com 9 pessoas votando, em que o candidato A teve 2 votos, o candidato B 3 e o candidato C 4, a minoria optou pelo candidato A. Então, automaticamente ele está excluído da votação e vai se discernir agora entre o 3 e o 4. O 4, apesar de ter tido mais votos que os outros dois, ele ainda não é eleito porque ele não representa a vontade da maioria dos presentes. Ou seja, aqueles que não votaram nele correspondem a 5 pessoas que se dividiram entre o A e o B. Partindo para uma segunda votação, o candidato, por exemplo, que tivesse 5 votos, representaria a vontade da maioria dos presentes, enquanto os outros tiveram 2 votos, ou, digamos, um teve 3 e o outro 1, sendo que o candidato eleito ele teve a maioria dos votos dos presentes. Numa simulação com 17 pessoas votando, a mesma situação do primeiro exemplo para 3 candidatos. O candidato A teve 6 votos, o candidato B 8 e o candidato C. A disputa vai ser entre o candidato A e o candidato B. O candidato B, apesar de ter 8 votos, teve mais votos que o A e que o C, mas ele não representa a vontade da maioria dos votantes, porque, somando os votos do candidato A e do candidato C, passam do candidato B. Então, elimina-se o C e o discernimento vai ser feito entre o candidato A e o candidato B. Numa última simulação, com 20 pessoas votando, em que o candidato A teve 7 votos, o candidato B 2 e o candidato C 11, o candidato C está eleito, porque mesmo somando os votos do candidato A com o do candidato B, não ultrapassam a maioria que votou no candidato C. Esperamos que tenha ficado claro. Qualquer dúvida podem nos perguntar e que a vontade de Deus se cumpra em nossa caminhada diocesana.